Salve, salve, galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos. Bom dia, cafezinho. Muito bom dia para você que está chegando aqui querendo saber notícias do Botafogo. Amanhã tem jogo do nosso glorioso contra o Avaí na ressacada em Santa Catarina, um jogo importantíssimo para o Botafogo na briga aí pelo G8. O Botafogo acabou perdendo em casa para o líder Palmeiras, um placar que digamos que assim, não vou chamar de normal, mas é um placar que não dá pra gente criar uma crise em cima disso. Palmeiras, como eu já falei com vocês aqui em outros vídeos, é um time muito regular, é o time mais regular do campeonato, só perdeu duas. Acabou vencendo, mas já é página virada, falando de Botafogo e Avaí. Esse jogo, sim, eu acho que o Botafogo precisa recuperar esses pontos fora de casa. Principalmente pela campanha que o Botafogo faz fora. O Botafogo venceu o Fortaleza fora, venceu também a equipe do Goiás fora de casa. O Botafogo joga muito bem fora do Newton Santos. Tem a segunda melhor campanha fora de casa no Campeonato Brasileiro. Só perde para o Palmeiras, né? Realmente o Palmeiras fazendo uma grandiosíssima campanha. O segundo colocado aí, jogando fora de casa, é o Botafogo. E o Botafogo vai pegar o Avaí desesperado, né? O Avaí que está na zona de rebaixamento, um time que tem até alguns jogadores interessantes, mas sofreu, né? O campeonato inteiro com o Eduardo Barroca como treinador, agora tá com o Lisca e continua desesperado. Na última rodada, o Avaí acabou perdendo em casa por 2-1 pro Atlético Goianiense, um confronto direto, cara, na ressacada. Acabou deixando a situação do Avaí complicadíssima depois dessa derrota, mas o Botafogo não tem nada a ver com isso. O Botafogo vai lá na ressacada amanhã, às 19 horas, atrás dos seus objetivos, que é se aproximar cada vez mais do G8, nessa briga aí pela pré-Libertadores, que é o que o Botafogo está almejando nesse momento, tá? E o Avaí vai ter aí o retorno de dois ex-jogadores do Botafogo para tentar vencer essa partida. O Bruno Silva e o Cortez, cara. O Bruno Silva meio campo, jogou no Botafogo, e o Cortez, lateral esquerdo, também jogou no Botafogo, cria do Nova Iguaçu, jogou muito bem no Botafogo, inclusive. Só que aí depois foi para São Paulo, enfim, já rodou bastante também o Bruno Cortez. E eu vou passar para vocês aqui uma provável escalação do Avaí para a gente tentar entender como é que joga esse time do Avaí, pontos fortes, pontos fracos, esse time do Avaí que está na zona de rebaixamento. Vou colocar na tela para vocês aí o provável time do Avaí, tá? Vladimir no gol, lateral direito Kevin, ex-Botafogo, jogou aqui em 2020, então tá cheio de ex-jogadores do Botafogo nesse time do Avaí. Lateral esquerdo Thales, na zaga Bressan e Rafael Vaz, no meio-campo Matheus Ferreira, Ranielli e Bruno Silva. No ataque a gente tem William Potker na ponta direita, Muriqui na ponta esquerda e o Bissoli como centroavante, tá? Esse é o time do Avaí e eu destaco aqui o Bissoli. Eu acho que o Bissoli é realmente o único jogador aí que é diferente, né? Vem fazendo uma grande temporada, apesar do Avaí não estar tão bem. Acho que o Bissoli é um baita atacante, um garoto novo. E eu acho que, inclusive, deve receber propostas no final do ano para sair do Avaí, porque realmente vem fazendo uma boa temporada. O Bissoli, que é emprestado ao Avaí pelo Atlético Paranaense, é da base do Atlético Paranaense, do Furacão. O Atlético revela sempre bons jogadores, né? E o Bissoli é mais um. Aí, então, o Botafogo tem que ficar de olho no Bissoli, ele que é cobrador de pênalti oficial da equipe, é o jogador, é o artilheiro da equipe do Avaí, né? Então, olho no Bissoli. Já o Botafogo tem a expectativa, vai divulgar os relacionados hoje, tem a expectativa da volta de alguns jogadores, né, para essa partida de amanhã. Não, o Botafogo está na expectativa pela volta do Lucas Fernandes, que fez muita falta aí na partida contra o Palmeiras, né? O Gabriel Pires acabou fazendo uma partida muito infeliz, então o Botafogo vai divulgar os relacionados hoje, e aí eu falo do Botafogo mais amanhã, já com a lista de relacionados divulgada, né, para a gente debater qual time do Botafogo deve entrar em campo. Mas, voltando a repetir, é um jogo, pela equipe que eu passei aqui do Avaí, é um jogo que eu acho que o Botafogo precisa vencer. Eu acho o setor defensivo do Avaí frágil, né, com Bressan, Rafael Vaz, o Kevin. Eu acho que dá para o Botafogo se impor na partida, dá para o Botafogo fazer um jogo de imposição da sua forma de jogar, né? Esse jogo contra o Atlético Goianiense, eu pude ver
um pouco do jogo, né? O Avaí muito nervoso na partida, a necessidade do resultado, a pressão, a torcida também acabou fazendo uma pressão enorme, e o Avaí acabou tomando 2-0, cara, do Atlético Goianiense, e aí fez um gol, descontou, né, com o William Potker, ficou 2-1 no final. Mas assim, tá jogando muito pressionado o Avaí, e esses jogadores não estão sabendo lidar com essa pressão, né? E aí o Atlético Goianiense foi muito mais letal, é o que o Botafogo precisa ser amanhã. O Botafogo precisa converter as chances que tiver logo, porque aí joga pressão de estar na zona de rebaixamento, com pressão da torcida, nervosismo, joga a pressão toda para cima do Avaí, né? Então o Botafogo precisa ser eficiente nessa partida de amanhã. As chances que tiver, o Botafogo precisa abrir logo o placar, que eu acho que o Botafogo consegue, assim como foi contra o Goiás, né? O Botafogo fez um jogo muito inteligente contra o Goiás, apesar do gol ter saído só no finalzinho. Eu acho que o Botafogo conseguiu controlar a partida. Acho que o Botafogo precisa repetir a atuação que teve contra o Goiás na Serrinha, torcer pro gol sair antes, não precisa o gol sair aos 44 do segundo tempo, é muito sofrimento pro torcedor. Mas é isso, acho que o Botafogo tem totais condições de vencer a equipe do Avaí amanhã. Um outro assunto rapidinho com vocês é sobre o Campeonato Carioca de 2023. O John Textor falou sobre isso, falou que está conversando com a Ferj já para que o Botafogo jogue o Carioca com o time B. Quem lembra da frase do Textor no ano passado, após um erro de arbitragem contra o Botafogo, falando que jogaria o Campeonato Carioca com o time B, que o time principal faria uma pré-temporada em outro lugar, etc. Então, isso não saiu da cabeça do Textor realmente, e ele está conversando com a Ferj. Parece que a Ferj quer que o Botafogo jogue só as 3 ou 5 primeiras rodadas com o time B e depois coloque o time principal. O Textor já falou que se tiver que pagar multa, ele paga, se tiver que deixar de receber a cota de TV, ele deixa. Porque o que acontece? Hoje o que a gente tem na legislação, na regra do Campeonato Carioca, é que os 3 primeiros jogos você pode jogar com o time alternativo, depois você é obrigado a colocar o time principal, senão você não recebe a cota de TV do Carioca. Isso é o que está na regra hoje. O Textor tenta conversar com a Ferj para mudar isso, porque o Textor quer fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos com o time principal do Botafogo, enquanto o time B, o time sub-23, joga o Campeonato Carioca. O Textor quer passar pelo menos um mês inteiro lá nos Estados Unidos, jogando amistosos, talvez participando de outras competições de verão também, né? De verão europeu não, de competições de verão, né? Fazendo o seguinte, joga o Botafogo jogando a tal da Florida Cup, talvez. Enfim, o Botafogo quer fazer uma pré-temporada diferente do habitual. O Botafogo costumava antes da SAF ficar aqui no Brasil, costumava ir ali para Domingos Martins, né? Costumava ir ficar no Rio de Janeiro, ou então ir para o Espírito Santo, para o China Park, era o que o Botafogo fazia. Então o Botafogo não tinha nenhum tipo de problema com a Ferj, dessa vez não. Com a SAF, com o John Textor e com um projeto, o Botafogo agora está brigando aí com a Ferj, conversando com a Ferj, debatendo com a Ferj, que o Botafogo quer fazer uma pré-temporada digna, quer fazer uma pré-temporada de verdade, para que igual o Atlético Paranaense faz, né? A gente viu o Atlético Paranaense, por exemplo, aí, chegando sempre nas finais, né? Tendo muito sucesso nas competições. O Atlético Paranaense não joga o Campeonato Paranaense com o time principal, joga com o time sub-23. O restante do elenco principal faz pré-temporada durante 2, 3 meses e entra muito forte na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, nas competições que eles jogam. Não é à toa que o Atlético Paranaense está na final da Libertadores para enfrentar o Flamengo. Então o Atlético Paranaense é já um caso de muito sucesso aqui no Brasil de não ligar para campeonato estadual, né? Então o Textor não diz que não liga para estadual, ele acha que é importante o estadual, mas ele prefere uma pré-temporada bem feita, o que eu concordo muito. Beleza? Então é isso. Amanhã tem jogo e a gente volta com mais informações a qualquer momento aqui no canal do Medeiros. Até a próxima.